Você já se pegou super inseguro a respeito de alguma coisa que você precisava fazer, fazia parte do seu cotidiano e acabou deixando aquilo dali passar por conta da insegurança? Ou talvez tenha se pego em um ciclo de pensamentos autocríticos e não sabia como parar eles. Essas são apenas algumas das dores que alguém que esteja com uma baixa autoestima pode estar passando nesse momento. E por isso, hoje nós vamos conversar sobre 5 comportamentos que podem estar minando a sua autoestima e você precisa saber disso. Olá, eu sou a Sani Souza e você acabou de embarcar no Expresso Psicologia. Aqui nós temos um objetivo muito simples, que é trazer insights práticos para o teu cotidiano e desenvolvimento emocional. Por isso, se você acabou de chegar por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações e não perder nenhum conteúdo que vai estar saindo semanalmente aqui no canal. Então pega o teu cafezinho e vamos conversar. Então, pessoal, pra gente mergulhar nesses comportamentos que podem estar minando a tua autoestima, a gente precisa primeiro entender do que se trata a autoestima, certo? A autoestima nada mais é do que uma avaliação subjetiva a respeito de quem nós somos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é uma avaliação, logo é um julgamento. Eu vou dizer se eu gosto, se eu não gosto, se isso é bom, se isso é ruim, se isso é valioso, válido ou não. Um outro ponto é subjetivo. Isso é subjetivo por quê? Porque cada pessoa vai fazer a sua própria avaliação. Cada pessoa vai ter as formas pelas quais ela vai conseguir construir aquela avaliação. E o último ponto é que é sobre todo o conceito que a pessoa faz de si. Logo, vão entrar diversos fatores dentro desse conceito. Tendo em vista essas 3 palavras, a gente pode compreender que a autoestima ela é construída ao longo da nossa vida, ao longo do nosso desenvolvimento. E vai ser influenciada por diversos fatores, tais como as nossas experiências de vida, nossas interações sociais, a forma como a gente se conecta, se comunica com outras pessoas, o que a gente ouve a respeito de nós mesmos, pela boca de outras pessoas. E também vai depender muito de situações específicas, por exemplo, como realizações pessoais ou até mesmo nossos fracassos. Por que, Sani, que isso daí... Você pode estar me perguntando, por que, Sani, que isso daí é importante? Muitos estudos têm sido feitos a respeito da autoestima. A psicologia social estuda bastante essa questão da autoestima, como é que a sociedade, por exemplo, influencia a forma como a gente se enxerga. E o que eu posso te dizer é que a autoestima é importante porque ela está relacionada, na verdade, ela aparece como um dos fatores, um dos sintomas, eu poderia dizer, comum em vários dos transtornos mentais que aparecem por aí, certo? Então, ansiedade, aparece questões de autoestima, depressão, aparece também questões de autoestima. Então, entender como que a autoestima funciona e saber principalmente o que vai influenciar a forma como eu estou me avaliando é extremamente importante para que eu mantenha uma autoestima saudável. Isso é entendendo que a autoestima ela pode mudar e ela varia normalmente. Acontecer um fracasso pessoal na minha vida, por exemplo, que eu interprete como um fracasso, pode fazer com que eu me sinta mal comigo mesma, Eu comece a atribuir diversos valores negativos à minha imagem pessoal. Do mesmo jeito que se eu conseguir uma conquista que eu estava esperando bastante, também pode influenciar positivamente. O que eu quero que vocês entendam é que a autoestima, ela varia, porém ela vai tender a manter um certo nível. Então, pessoas que têm tendências a ter uma autoestima mais baixa, geralmente mantêm mais baixa, e pessoas que têm uma autoestima mais elevada, mantêm ela mais elevada. Isso porque geralmente a gente não faz intervenções a respeito dos conceitos pessoais. Lembra? Por isso que eu disse que a definição de autoestima seria tão importante para a gente compreender os comportamentos e por que eles interferem na nossa autoestima. Sabendo disso, aí a gente pode entrar nos 5 comportamentos que eu quero trazer para vocês hoje, certo? Vamos lá, o primeiro comportamento que eu quero que vocês comecem a prestar atenção e avaliar se isso está ou não está interferindo na tua autoestima. Primeiro deles, evitar desafios. Pessoal aí que é ansioso, já deve estar
ali de cabelo em pé com relação a esse comportamento. Evitar desafios influencia bastante na nossa autoestima, justamente porque quando a gente evita enfrentar algum desafio na nossa vida, a gente se coloca numa situação onde nos permitimos validar crenças que são limitantes, pensamentos que fazem com que a gente se sinta incapaz, inadequado ou talvez insuficiente diante da vida, diante dos outros. E logo, se a gente coloca todas essas palavras em sequência, é óbvio que eu vou me sentir mal comigo mesmo, vou me sentir mal com quem eu sou, tá? Então, evitar desafios vai fortalecer nossas crenças de incapacidade. E por outro lado, se eu enfrento desafios, eu me coloco à disposição de crescimento. Eu consigo me colocar na oportunidade de rever algum conceito negativo que eu tinha a meu próprio respeito. Por exemplo, se eu achava que eu era incapaz de realizar um determinado exercício ou de me colocar diante de alguma atividade, diante de alguma pessoa, e eu de fato me coloco. O que eu posso perceber? Eu posso perceber que sim, eu fui capaz, ou talvez eu possa perceber que foi difícil, mas eu consegui me colocar diante daquilo, que eu tenho condições de me preparar para passar por aquele tipo de situação. Então eu vou me colocar numa disposição de quebrar uma crença de incapacidade, certo? Então isso é extremamente importante para se ter em conta quando a gente fala em autoestima. Segundo comportamento que eu quero trazer para vocês, que está intimamente ligado ao comportamento anterior. É o comportamento que a gente chama de perfeccionismo, ou uma busca exagerada ali por perfeição. Por que que isso é importante e pode estar minando a sua autoestima? Quando a gente fala de perfeição, a gente já está falando a respeito de um padrão irreal, um padrão que não existe. Muito provavelmente, se você tem uma necessidade de perfeição, de fazer coisas muito perfeitas ou ajustar muito o seu comportamento para que você fique perfeita, provavelmente você já lidou bastante com frustração nesse respeito, tá? E um sentimento quase sempre presente de inadequação, de não ser bom o suficiente, de não estar agradando, de ser abaixo da sua expectativa, tá? Por quê? Porque é um padrão irreal. Não existe essa noção de perfeição. Sempre você vai ter uma oportunidade de encontrar uma forma de melhorar determinada coisa ou de fazer melhor. Então sempre vai estar com essa sensação de inadequação, de não estar adequado o suficiente. E o que que isso vai acarretar? Primeiro, vai fazer com que você tenha mais vontade de evitar determinadas situações, ou seja, evitar os desafios, justamente porque você vai ter quase certeza que você não será bom o suficiente. Segundo, vai causar ansiedade, vai te estressar bastante em todas as situações que você quiser ser perfeito, você vai se sentir muito estressado. E uma outra questão é que quando a gente se coloca nesse ponto, de querer ser perfeito, a gente vai estar evocando aquele pensamento de autocrítica que eu falei lá no início e que logo mais eu vou explicar melhor para vocês, tá certo? Esse é o segundo comportamento, perfeccionismo. Terceiro comportamento que eu quero trazer para vocês é a negação das nossas necessidades pessoais. E aí, a gente fica como quando a gente nega algo que é extremamente importante pra gente em favor de outra coisa? Bom, a gente se sente desvalorizado, a gente se coloca para baixo, como se a gente não fosse importante. Então, quando eu faço isso, eu tô fortalecendo crenças de desvalor. Eu não sou tão importante quanto determinada situação. Eu preciso me negar e eu vou me sentir mal. Por quê? Porque é uma necessidade pessoal ali que está acontecendo. Isso vai gerar um ressentimento interno. E quando a gente fica assim, a gente diminui nossa confiança, justamente porque a gente está se sentindo desvalorizado. Então, sempre que eu nego uma necessidade pessoal minha, sem tentar ali uma negociação, sem tentar equilibrar ali as coisas, eu acabo fazendo com que a minha relação fique desequilibrada. E ela estando desequilibrada, eu vou me sentir subjugada. E
a minha valorização, vai influenciar na minha autoestima, né? Porque se eu não sou uma pessoa que estou sendo valorizada, eu estou sempre ficando por último, eu estou sempre me negando, como é que eu vou gostar de quem eu sou? Ali vai ficar meio que desequilibrado e vai minar a sua autoestima. Tá? Um outro comportamento que pode estar minando a sua autoestima e você ainda não tenha percebido é a comparação. A comparação, a gente vê muito, né, falar sobre isso nas redes sociais, por exemplo. Eu acho que é o lugar onde a gente mais se compara. E entender que essa comparação constante, ela pode estar minando a sua autoestima, é interessante, porque muda a nossa relação com a percepção que a gente tem do outro. Quando eu falo que a comparação constante pode minar a sua autoestima, isso quer dizer que essa comparação está sendo feita de um modo muito específico a te colocar num lugar de inadequação e inferioridade diante de uma outra pessoa, diante de uma outra história. Então, essa comparação vai minar a tua autoestima quando você começa a negligenciar a sua própria história, começa a deixar de lado os motivos pelos quais você fez as escolhas que fez, ou os motivos pelos quais você está onde está, e começa a valorizar muito mais o lugar do outro. Então a gente começa a fazer comparações que são injustas e acabam minando a nossa autoestima, justamente porque a gente começa a valorizar muito mais a história do outro, o lugar do outro, do que a nossa própria trajetória. E para finalizar aqui os 5 comportamentos, eu vou resgatar a autocrítica excessiva. Bom, talvez nesse momento aqui você já tenha percebido que quase todos os comportamentos que eu listei aqui estão relacionados uns com os outros, e uma das principais consequências que eles trazem é justamente a questão do sentimento de inadequação, ou talvez de incapacidade e de não ser bom o suficiente. E a autocrítica excessiva é justamente isso, ela faz isso. Então isso quer dizer que, à medida que eu vou passando por todos os outros comportamentos que já foram falados aqui, eu também estou realizando uma autocrítica, que nesse caso é excessiva. Isso acontece porque, quando eu tenho uma autocrítica excessiva, eu estou com a minha lente ali suja. Digamos que ela está focalizada só em uma perspectiva, que é encontrar defeitos, encontrar problemas. E aonde que estão esses defeitos e esses problemas? Na gente. Então, eu não fui boa o suficiente, eu fiz errado, talvez eu possa ter feito 80% bom alguma coisa, mas o que me chamou a atenção, o que me incomodou, foram os 20% que ficaram a desejar. Então, quando eu estou tendo esse processo reflexivo ali de autocrítica, acontece isso. Eu estou reforçando aquela visão negativa de mim e por isso a minha autoestima baixa, porque eu começo a enxergar só um lado meu, um lado dos defeitos, um lado dos problemas, o lado que precisa melhorar, que ainda não está do jeito que eu gostaria que estivesse. Lembra do perfeccionismo? Isso impacta negativamente o nosso bem-estar emocional. Traz estresse, traz ansiedade, por vezes até mesmo depressão. Então, entender como é que esses comportamentos estão agindo ali no nosso pensamento, eu faço aquilo na minha vida, e eu vou refletir sobre aquilo e muitas vezes aquilo dali fica ecoando e gera um sentimento que pode fazer com que eu desenvolva talvez até mesmo uma depressão. Mas então, recapitulando aqui, quais foram os comportamentos? Evitar desafios, perfeccionismo, negação das minhas necessidades pessoais, comparação constante, autocrítica excessiva. Se eu estou fazendo esses 5 comportamentos, muito provavelmente eu estou com uma autoestima baixa. Entender por que isso acontece está relacionado lá ao conceito da autoestima e faz com que eu possa compreender como modificar isso. Então, quando eu estou fazendo esses comportamentos, eu estou fortalecendo crenças que são negativas a meu respeito e muito provavelmente eu estou me negando a oportunidade de modificar
modificar crenças, né, essas negativas, por crenças melhores, né, por pensamentos melhores ao meu próprio respeito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu estou ansiosa para continuar essa conversa aqui nos comentários. Então me diz o que você achou, o que você se identificou, se você tem perguntas a respeito disso. O que nós estamos pensando é em transformar esse tema da autoestima em uma série de vídeos. Então deixa aqui nos comentários tudo que você gostaria de saber sobre a autoestima, que pode virar um vídeo da série, tá ok?